CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no setor de varejo. Eu converso com a Ana Luísa Herzog. Ela é diretora de reputação e sustentabilidade do Magazine Luiza, conhecido como Magalu. O Magalu é uma das maiores redes de varejo do Brasil, que integra lojas físicas, e-commerce, fintechs e tecnologia, conectando milhões de clientes, pequenas empresas, indústrias e também comunidades. Ana, que prazer de receber aqui no CBN Sustentabilidade. Prazer é meu, Rosana. Ana, já queria começar nossa conversa abordando o grande desafio que vocês têm de implementar a agenda ESG nesse ecossistema que hoje é tão amplo, tão complexo do Magalu. Conta pra gente como é que vocês fazem para todo mundo estar ali na mesma página ESG. Rosana, a gente estava conversando há pouco que eu tive por quase 20 anos do outro lado, como jornalista, né? Botando o dedo na ferida, questionando o que as empresas faziam ou deixavam de fazer, como você está fazendo comigo agora. Sim. E eu subestimava o quão complexo é estar do outro lado e fazer as coisas acontecerem, né? E como você falou, o Magalu é um gigante, né? Estamos falando de 40 mil funcionários, 1.245 lojas espalhadas pelo Brasil, uma operação gigantesca de e-commerce, né? Mais de 80% do nosso negócio hoje é digital. A gente brinca que a gente não é um varejista, a gente é uma empresa de tecnologia hoje. Então eu te diria que tudo envolve muita comunicação. Sem comunicação a gente não consegue transmitir essa mensagem. Então a gente tem uma estrutura robusta de comunicação interna que nos permite martelar na cabeça dessas 40 mil pessoas os temas que são importantes para a gente. Inclusive uma comunicação interna que é um case de sucesso. Sim. Tem uma mascote, né, que se tornou muito popular, muito conhecida, já foi até entrevistada em programas. A Lu, você está falando? A Sim. Nossa influenciadora virtual? Isso. Que é uma das maiores do mundo, né? Tem o maior número de seguidores. Sim. Então, isso funciona para todos os temas que a gente abraça. Então, vou te dar alguns exemplos muito práticos. Combate à violência contra a mulher, que é uma bandeira fortíssima nossa desde 2017. A gente martela esse tema de forma incansável dentro da companhia, para que todo mundo saiba e se envolva com esse tema. Hoje, já há menos tempo, mas já há 3 anos, a logística reversa de eletroeletrônicos é o nosso maior tema ambiental, com o qual estamos envolvidos. A gente faz todo mundo se envolver com esse tema também, porque senão fica muito difícil, com essa capilaridade que você mencionou, a gente fazer a coisa ficar concreta, né? Mas então a comunicação é esse fio condutor para conectar todo mundo, trazendo todo mundo para o alinhamento à agenda ESG. Exato. A gente usa essa comunicação internamente, você imagina, é como se a gente tivesse 40 mil embaixadores da marca, que a gente tem que usar a nosso favor para esses temas, né? E a gente usa muito a força da marca para fora também, para impulsionar esses temas para o consumidor, para quem está fora dos nossos muros, né? É uma companhia que cresceu exponencialmente e tem planos de expansão, né? Continua crescendo bastante. Como é que cresce sem aumentar proporcionalmente as emissões de carbono? Olha, é um desafio. Não é um desafio para o Magalu, é um desafio para todos os setores, né? Como que você dissocia crescimento de emissão? A gente tem tentado, não é uma equação simples, né? Eu vou te dar o exemplo da logística reversa de eletroeletrônicos. Nós somos o maior vendedor de eletroeletrônicos do Brasil. Isso é muito legal, não queremos perder esse posto, mas isso traz uma responsabilidade muito grande também. Não só porque existe uma política, você sabe, né? Uma política nacional de resíduos sólidos, mas porque a Luiza fala muito isso, né? Todo grande feito vem carregado também de uma grande responsabilidade. Então, a gente quer vender mais eletroeletrônicos? Lógico que quer vender mais, mas só vender e colocar esse produto no mercado? E qual que é a responsabilidade de trazer isso de volta? Né? De dar destino adequado, que destino é esse? Então, por exemplo, para vender mais, a gente tem que dar muita escala para esse programa nosso. Uma grande preocupação nossa é essa. Como dar escala para esse programa de logística reversa, para que ele seja
para que ele esteja à altura desse feito comercial que a gente conquistou, né? Então, conta um pouco mais sobre esses programas de logística reversa. Eu sei, porque eu até já utilizei, Que bom. aquelas caixas coletoras que vocês disponibilizam Nas nas lojas. lojas físicas. Isso. Né? Vocês estão pensando em ampliar essas caixas? Que outros pontos vocês vão aprimorar? Que bom que você usou. No final desse mês, Rosana, nós vamos ter coletores nas 1.245 lojas do Magalu. 100%, então. Estão faltando 20. Maravilha. Ele começou lá há 3 anos, 500, 600 lojas. Esse ano, todas as lojas estarão cobertas. Uhum. E aí tem um trabalho nosso de engajamento para fazer esses gerentes de loja, esses funcionários de loja convencerem você e demais clientes a levar esse resíduo eletrônico. A gente tenta não usar lixo, já é uma mudança de mentalidade, porque a gente fala muito lixo, né? Lixo eletrônico e a gente quer tirar a palavra lixo porque tem uma riqueza. Tem um valor enorme. Um valor né? enorme. Uhum. Mas aí a gente faz, por exemplo, a gente faz campanhas internas de benefício para esses fundos de engajamento, para as lojas que vendem mais, que fazem mais coletas. Nós já estamos. Esse é o 3º ano de campanha interna, por exemplo, para motivar muitas lojas para criarem situações com clientes. E aí tem lojas que se engajam absurdamente, Rosana. Tem lojas que não se engajam. Então, é um corpo a corpo muito pesado, assim. Agora, esse convencimento do cliente para que ele traga de volta o resíduo eletrônico, por exemplo, é baseado apenas na lábia ou vocês dão algum tipo de benefício, um bônus para um cliente que queira comprar um produto e se ele trouxer o antigo, ele consegue Hoje ter ainda algum não damos, benefício ali? hoje a gente ainda não dá benefício. Uhum. É uma catequização, né, para que esse cliente saiba que ele pode fazer isso, porque hoje as pessoas simplesmente não sabem o que fazer, né? Ou elas guardam, a gente é bom de guardar quinquilharia em casa, né? E ainda mais com lixo eletrônico, parece Mais que a gente ainda, se apega, né? você não quer jogar fora, você guarda na gaveta. Gente, eu até estou precisando, porque eu estou com uma gaveta cheia daqueles Exato. cabos antigos. Nós vamos ver onde você mora e já vou te. Nós vamos sair daqui com o endereço da loja do Magalu mais perto. Estou precisando ir lá. Exato. Ou você dá um destino incorreto. Sim. Então, eu acho que o primeiro papel nosso é usar a força da marca para conscientizar as pessoas. Mas isso que você falou é um ponto e a gente tem estudado, sim, criar mecanismos para incentivar. Sim. Não fizemos ainda, mas isso está no nosso radar. Agora, olhando pelo pilar social da Agenda ESG, Sim. como é que se enxerga o movimento de muitas empresas, e é uma tendência global, de recuar de certas políticas e medidas relacionadas à diversidade e inclusão? Muito por parte daquela questão da guerra cultural, uma agenda que é considerada woke, né? Sim, Enfim, sim. toda essa discussão polarizada, ideológica. O Magalu, como é que ela se posiciona? Ela recuou em algum momento da agenda na questão da diversidade? A gente não recuou em momento algum. Por algumas razões, né? Eu acho que primeiro a gente foi muito questionado, né? Há 4, 5 meses, né? Acho que teve relação com a eleição do Trump nos Estados Unidos, isso ficou mais aflorado ainda, né? Primeiro tem uma coisa de separar contexto de Estados Unidos e contexto de Brasil. Nós temos demografias diferentes, né? Sim. A população negra nos Estados Unidos, nós estamos falando de 13%, 14% da população. No caso de Brasil, mais da metade da população. 52%, Exato. Né? 52%. Então, quando às vezes as pessoas comparam, não há o que se discutir sobre a questão racial no Brasil. Nós estamos falando de mais da metade da população. Como não discutir direitos, como não discutir, né, a representatividade dessas pessoas na liderança? Então, tem uma diferença de demografia. O que existe também, e eu acho que isso vale um pouco para os Estados Unidos, embora a situação tenha ficado realmente difícil para as empresas lá fora, e houve um reflexo nas multinacionais aqui, que sofreram também, ficaram receosas, né? É que tudo tem lastro em muita política, muita regulamentação, né? O Magalu é uma empresa aberta. Capital aberto. De capital aberto, né? E nós temos sido questionados, seja pelos investidores, seja pela CVM, sobre esses índices de representatividade. Tudo tem lastro hoje em regulamentação. Então não dá muito para voltar atrás. E aí entra um terceiro fator que é óbvio. Quem faz isso porque acredita, e não acredita porque acha
bonito, legal. Eu acho que existe um imperativo moral, sim, e a gente acredita nele, é correto, é certo. Mas não é só um imperativo moral, é um argumento para o Magalu, e eu acho que para outras empresas também, a diversidade é um argumento de negócio. Tá? Então, em nenhum momento a gente questionou. Eu acho que o que acontece é que a gente vai mudando, vai repensando as estratégias, vai mudando os programas. Mas voltando ao que você me perguntou lá no começo, de como que a gente comunica, como faz essa coisa andar internamente e ficar concreta, por exemplo, a gente não para nunca os treinamentos de diversidade e inclusão, de conscientização das pessoas, até porque temos uma rotatividade interna, as pessoas entram e saem da companhia, então tem uma coisa de refrescar o tempo todo os conhecimentos, mas porque a gente acha que é muito importante. Então a gente traz gente para falar, quem entra na companhia passa por treinamento sobre esse tema, para falar de raça, para falar de comunidade LGBTQIA+, para falar de vieses, para falar de privilégios, da importância de ter mulheres, de ter negros nos postos de liderança. E por que a gente acha que isso é importante? Eu falei para você 40 milhões de clientes, né? Como que eu lido com esses clientes? Como que eu penso em produtos, em serviços muito legais, interessantes, se eu não tenho essa representatividade espelhada aqui dentro? Não vai dar certo, né? Então não é só imperativo moral, a gente acredita que isso impulsiona o negócio. Então a gente não teve nenhum retrocesso nesse sentido. Muito bem. Quando você diz isso, impulsiona o negócio. Você está se referindo, por exemplo, empresas que têm um time plural, elas conseguem performar melhor em termos financeiros, engajar melhor os colaboradores, fomentar a inovação, é bom para a reputação, todos esses critérios da agenda. Todos esses critérios. E as pesquisas, tem muita, eu não sou uma especialista em pesquisa, não sou uma acadêmica, mas há muitas pesquisas que mostram isso, né? Que os times plurais funcionam melhor. Há um estranhamento com a diversidade, a gente fala muito isso nos treinamentos. É mais fácil conviver com o igual, né? E tem lá o viés de afinidade, né? Num primeiro momento, o diferente causa algum estranhamento, pode causar. Mas esse primeiro momento é muito rápido. Num segundo momento, essa coisa tende a fluir maravilhosamente bem, né? Agora, na hora do recrutamento, você trazer os talentos para a empresa, vocês já estão modificando alguns critérios, como, por exemplo, não exigindo mais fluência em inglês, instituição de ensino, a questão da idade, a questão do gênero. Como é que vocês estão fazendo o processo de recrutamento para espelhar exatamente esse objetivo de um time plural, heterogêneo? Tá. Somos mais democráticos, sim, do que já fomos lá atrás, né? Eu me lembro bem que eu cobri isso como jornalista, né? Os programas de trainee, por exemplo, eles tinham como foco apenas, a ideia era recrutar gente de algumas poucas universidades, das melhores universidades brasileiras. GV, né? A gente continua querendo esses profissionais, mas a gente sabe que há pessoas muito talentosas em outras escolas também, né? Não sei se você se lembra, mas em 2020, quando a gente fez um programa de trainee exclusivo para profissionais negros, nós flexibilizamos, e isso já tinha acontecido em edições anteriores também, a coisa da língua. Sim. Né? Porque isso é uma coisa que, por que não aprender isso depois? É possível, né? Não é e impossível. a própria empresa pode oferecer, né, Ana? Lógico, que a gente oferece. Né? Não pode ser um critério impeditivo. Você acaba desperdiçando um talento que não teve oportunidade de cursar um curso, fazer um curso de línguas, né? Mas que agora pode muito bem desfrutar dessa oportunidade na empresa. Com certeza. Que bom. Agora, lá no programa de trainee que vocês implementaram, vocês já estão com perspectiva de não só atrair esse talento, mas fazer com que ele possa ascender na empresa, que é outro grande desafio, né? Letramento, mentoria, capacitação, para que ele chegue no topo, possa representar ali a liderança da companhia. Sim, nós temos diversas iniciativas. Fizemos o programa lá atrás, foi um programa, 2 edições do programa, ele foi super bem sucedido. Boa parte desses profissionais ainda está na companhia. A gente tem, como você mencionou, um programa que se chama Move Mais, que é um programa de mentoria. Fizemos ano passado para mulheres e para profissionais negros. Esse ano incluímos também pessoas com deficiência. É isso, desde habilidades, né, interpessoais, a capacitação técnica, para que essas pessoas
ascendam na companhia, né? Sim. E importante, Rosana, a gente tem metas de mulheres e negros na liderança. Esse é nosso terceiro ano consecutivo de meta. Meta no painel Claras da e alta objetivas, liderança, né? claras e objetivas, de percentual também. Tem um programa de vocês que me chamou muita atenção, que é a divulgação do violentômetro, Sim. uma ferramenta que ajuda a identificar violência contra a mulher. E aí, eu queria que você contasse para a gente, então, como é que funciona esse programa, os resultados. Tá. Na verdade, o violentômetro é uma iniciativa, uma ideia nossa dentro do tema de combate à violência contra a mulher. A gente tem feito isso, é um tema que a gente abraçou. Eu brinco que a gente foi atropelado por esse tema, a gente não escolheu, podia ter escolhido até, Rosana. Magalu, você sabe, é uma empresa, foi fundada por uma mulher, A Luísa Trajano. a tia da Luísa Helena. Depois ela passa o bastão para a Luísa Helena. Então a gente é uma empresa de alma feminina. Sim. Então era muito natural que a gente abraçasse essa causa do combate à violência. Mas não foi à toa, não. Em 2017, a gente vive um feminicídio dentro da companhia. Uma gerente é morta pelo marido. Uma gerente super nova, com uma carreira super promissora de loja. E aquilo mexeu absurdamente com a Luísa Helena, mexeu com a companhia como um todo. Um mês depois do crime, a gente tinha criado um comitê interno de especialistas para nos ajudar a pensar o que fazer naquele momento. Hoje eu digo que a gente entende um pouco desse tema, mas naquele momento a gente não entendia muito. Criamos ali advogadas, promotoras, juízas, ONGs, né, ativistas nesse tema. Criamos um canal interno que se chama, existe até hoje, Canal da Mulher, para dar apoio para as colaboradoras. Só para você ter uma ideia, de meados de 2017 para cá, hoje eu peguei o dado de hoje, tá? Nós já passaram por esse canal 1.305 mulheres. Que coisa, né? É ruim, é um misto de sensações falar esse número para você, porque... É ruim pelo fato em si, mas ao mesmo tempo traz um certo alento, porque vocês abriram o canal a é possibilidade efetivo. O canal de elas é poderem efetivo. se expressar. Exato. Né? As mulheres, essas funcionárias, as denúncias não vêm só delas, vêm do par, vêm do chefe, do chefe, né? Vem do colega. Mas o canal é efetivo. As mulheres confiam, o funcionário confia em pedir ajuda para a empresa. E, de fato, a gente ajuda. 1 ano e meio só depois da criação desse canal é que a gente se sente confortável para usar a força da marca e trabalhar esse tema para fora. Vamos usar a força da marca? Vamos falar que a gente abraçou esse tema e vamos tentar ajudar outras mulheres também? E de lá para cá a gente vem fazendo muitas coisas, muitas. O violentômetro é a iniciativa que a gente tem trabalhado fortemente esse ano, que é uma analogia com o termômetro mesmo. Sim. De mostrar para as mulheres, de gerar conscientização sobre a escalada dessa violência. Sim. Porque a gente imagina, é muito normal a gente associar com a violência física, né? E o último passo dessa... É a última etapa de um que é o processo feminicídio. que começa com uma palavra dura, mas desrespeito, a coisa insulto, começa né? muito antes, né? A violência psicológica, a violência patrimonial, o xingamento, a chantagem, o ciúme, né? E não quer dizer que as coisas aconteçam naquela ordem. Isso também é uma coisa importante, né? Não é um passo, esse é o primeiro passo, esse é o segundo, não funciona assim. Sim. Mas existe ali uma certa ordem dos fatores que é importante que as mulheres se atentem. Muito legal vocês trazerem essa conscientização mais ampla sobre esse assunto que, infelizmente, é recorrente no Brasil. E mais do que conscientizar sobre a existência por meio do violentômetro, oferecer a oportunidade realmente de cessar qualquer tipo de abuso contra a mulher. Sim. Né? Agora, queria repercutir um pouco da governança e tentar entender o papel do CEO e do Conselho de Administração na manutenção dessa cultura ESG ao longo dos anos. De fato, há um compromisso? Como é que vocês relatam a participação do topo ali da empresa? É um compromisso fortíssimo. A Luísa Helena, ela é uma embaixadora
desses temas, né? Ela é uma defensora dos direitos da mulher, ela é uma super ativista em prol dos direitos, do combate à violência, ela fala ativamente sobre isso, então isso tem uma influência absurda dentro e fora da companhia, né? Ela vai para os nossos canais internos de comunicação e fala para as lideranças masculinas sobre esse tema o tempo todo, né? Porque ela tem uma lógica muito correta, que eu acho, é que o homem tem que estar dentro dessa discussão, né? A ideia é sempre trazer o homem e não rotular isso como uma causa feminista, né? Não, isso é muito sério, o homem tem que estar dentro, então ela tem um papel muito importante. E o Frederico, que é o CEO, né? É filho da Luísa, mas é um homem, e ele reproduz maravilhosamente isso também. Ele é um cara que abraça essas causas muito fortemente, a causa da diversidade. Ele foi o grande impulsionador desse programa de trainee que a gente fez lá atrás, pela primeira vez em 2020. Ele foi o patrocinador desse programa, né? E falou, não, vamos fazer, a despeito ali de algum receio, de saber que aquilo poderia provocar algum ruído, era diferente na época, né? Mas ele falou, não, a gente tem um problema, tem uma distorção interna que a gente quer corrigir, começar a corrigir. Ele tinha plena consciência de que um programa de trainee não muda o ponteiro, né, desses números, mas ele é uma ferramenta, sim. Então, acho que eles têm um papel muitíssimo importante. Se isso não está lá em cima, né, Rosana, é difícil. Não dá. Né? Tem que vir da liderança. Agora, Ana, como é que vocês compatibilizam, conciliam tantos investimentos, né, tanto na área social quanto na ambiental, uma empresa que cresce assim exponencialmente, uma empresa de sucesso, reconhecida pela 4ª vez consecutiva no índice lá no ISE da B3, né? Tem de fato um reconhecimento, uma robustez muito grande. E aí a gente chega naquele velho dilema, conciliar sustentabilidade com rentabilidade e, no caso de vocês, sem repassar essa conta para o consumidor final. Como é que é esse equilíbrio? Ele é delicado, né? Eu acho que é tudo muito calculado. Fazer sustentabilidade numa empresa de varejo não é trivial, amadores. Não é para amadores. Como eu te disse, eu te dei esse exemplo das embalagens, né? A gente queria o papel, né? Era o nosso sonho de consumo, mas a conta não fechava, era inviável, né? Até o momento que a conta ficou viável. Eventualmente, há investimentos, né? Hoje nós temos 100% do que a gente chama de escopo 2, né, da nossa emissão de energia, do nosso consumo de energia, é limpo, é de energia renovável. Temos 21 usinas solares produzindo para o Magalu. Mas isso também tinha um custo financeiro que era interessante. Depois a gente falou, não, além de financeiramente interessante, tem um ganho ambiental absurdo nisso. E hoje é um caminho que não volta atrás, porque essas duas coisas caminham juntas. Sim. Mesmo que essa equação deixe de ser interessante, que eu acho que não vai acontecer, a premissa ambiental já está muito colada nela. Então, acho que a gente não tem como voltar atrás. Mas esse movimento é muito calculado. Não vou te falar que tudo que a gente gostaria de fazer, que a gente consegue fazer. É importante você trazer, Ana, porque você vê assim uma empresa, mesmo com essa robustez, precisa de fato primar pelo pilar econômico da sustentabilidade, né? Não sai por aí fazendo manobras afoitas que possam de alguma maneira comprometer os resultados, porque são resultados que serão cobrados por todas as partes interessadas. Sim. Então é importante que haja essa visão mais lúcida, pé no chão, né? Sim. A gente sabe que a Luísa Trajano, ela aparenta ser uma mulher muito arrojada, ousada. Sim. Ela às vezes comunica, não deu para fazer aquilo, eu não tinha dinheiro, mas eu fui porque eu acreditei realmente no propósito e tal. Mas a gente está vendo aqui que é algo que é muito planejado, afinal é uma empresa de capital aberto que tem satisfação para dar, né? Sim, tem isso também, né? Olha, infelizmente nosso papo vai ter que terminar, acabou o programa. Mas foi muito gostoso, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Espero foi um prazer. na próxima oportunidade aqui. Obrigada, Rosana. Eu conversei com a Ana Herzog, diretora de reputação e sustentabilidade do Magazine Luiza, conhecido como Magalu.
Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora, Ana Luísa Bessa. Nos trabalhos técnicos, a outra linda, Priscila Gubiotti. E na edição, Rafael Furugem. Um beijo para você. Até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.